para ela? Não, ela por acaso já apareceu várias vezes. Muito E bem. Então tá. vai com alguma frequência também a universidades. Ui, já é uma E faz superstar, parte. a Skywalker. Mas ela, É se calhar, famosa. pode não gostar muito das andanças e eu estar a pensar, pronto, mais uma vez, Sim, lá aqui mais estou uma eu. vez. Opa, que Pois. chatice. Muito bem. Catarina, tu vens então da clínica veterinária Exoclinic, não é assim? Pelo nome Exatamente. está tudo dito, não é? Os animais exóticos, não é? Que alguns que eu considero que nem são assim tão exóticos quanto isso, não é? Sim, Mas exatamente. entra tudo, vamos dizer, mais uma especialidade fora dos cães e gatos. Não é? Sim, Tudo que sim. não seja cão e gato acaba por só ser tratado em consultórios, clínicas que sejam exóticas. Ela E está cá. tão atenta. E temos a Leia, que é uma dragão. Como é que é? Dragão barbudo. Dragão barbudo. barbudo. Dragão barbudo. Sim, senhor. E é legal ter esses animais em casa. Sim, desde que as pessoas tenham a documentação correta, ou seja, o documento em como adquiriram esse animal, da origem, o criador, ou neste caso, a loja, à partida têm tudo para poderem ter o animal legalizado. Convém estar sempre inscrito no ICNF, que é o Instituto... Conservação. Exatamente, ou seja, tudo o que são animais que entram dentro da lista do CITES, é importante que estejam legalizados. Existem muitos animais, por exemplo, no caso das cobras, a colocação de chip. Nos lagartos também se pode fazer, existem chips um bocadinho mais pequenininhos no qual podemos colocar e através dessa identificação, então o dono com esse documento consegue registar o animal e ter em seu nome e à partida não tem problema nenhum. E Catarina, porquê a veterinária de animais exóticos? Porque é uma pergunta que eu própria às vezes coloco a mim mesma, desde muito nova que sempre gostei de animais, desde muito novinha. E sempre o que mais me fascinou não foi propriamente, embora tenha em casa cães e gatos, não foi o que mais me fascinou. Sempre me fascinaram mais animais no que nós chamamos exóticos, ou animais selvagens, animais de zoo. Eu creio que seja um bocadinho pelo facto de serem bastante diferentes, todos eles. E despertar algum interesse, por exemplo, no caso dos répteis, de terem cuidados completamente diferentes em relação ao cão e ao gato. Ou seja, são animais que não necessitam de tantos cuidados, digamos, de atenção como o cão e como o gato, mas desperta-me bastante interesse todo aquele maneio, todo o ambiente, toda a alimentação deles. Daí eu ter enverdado mais por esta área que acaba por me fascinar mais. Anteriormente também trabalhei em medicina de cão e gato, comecei por aí e a fazer alguns exóticos, sempre com o objetivo de chegar lá, mas é algo que nunca me fascinou tanto como estes cães pequenos. e gatos, não. Neste momento não, só trabalho mesmo com animais exóticos. E agora aquela pergunta, o quão exóticos é que são os animais que já te chegaram às mãos? Os mais estranhos, os répteis acabam por ser os mais estranhos que nós podemos ter, embora não seja um grupo tão comum que nós consigamos ver no dia-a-dia de clínica de animais exóticos. As aves também temos algumas espécies não tão comuns, por exemplo, as araras, raramente as vemos e dentro desse grupo são os que mais me fascinam. Os mamíferos acabam por ser os mais comuns, o coelho, o porquinho da Índia, a chinchila, acabam por ser os mais comuns. Estranho, a guaxinim. O guaxinim não é fácil para mim. Não é fácil de encontrarmos pessoas com guaxinins. E de tratar. E de tratar. Normalmente são extremamente agressivos. Eu acredito que seja muito pelo maneio que eles têm. Porque como são animais que têm um bocadinho mais um instinto selvagem, não é tão fácil de percebermos as necessidades deles. O quincaju também é um animal que aparece... O qual? O quincaju. Quincaju. Parece um primata, mas não está dentro do grupo dos mesmos. É um bocadinho difícil de descrevê-lo, só mesmo vendo em fotografias, mas a pessoa olhando acha que é um primata de pequeno porte. Só o vi uma vez.
em clínica, ou seja, estes são assim os animais que Mas mais confunde-se com o diferentes. sagui ou não? É diferente? Um bocadinho maior e não tem tanto pelo no que toca Realmente, agora à estou cabeça. curioso. Pois, eu também. Só mesmo a pessoa indo pesquisar é Sim. que consegue perceber que tipo de animal é. Depois temos o porco vietnamita, que é um bocadinho... Eu acredito que dentro do mundo dos exóticos foi um bocadinho por modas. Pois. Ou Pois. seja, vemos uma individualidade com uma determinada espécie e nesse ano então há o boom dessa Exato. E houve espécie. aí uma altura em que eu vi um grande boom nas iguanas. Sim, Monte sim, de sim, gente, exatamente. Isto é Sim, sim, iguanas, tinha toda a gente. Sim, sim, e que neste momento são poucas as que vejo em clínica. Pois. Eu acho que ultimamente, no que toca a répteis, o que tenho visto mais são as pitons, que também já tiveram um boom, baixou um bocadinho e neste momento está a voltar Estão outra vez. E são dóceis? Sim, sim. Na generalidade das cobras, eu acho, na minha opinião pessoal, que as pitons até são cobras bastante amigáveis, bastante dóceis. Não têm muito um instinto de fuga e de agressividade do que, por exemplo, as cobras do milho acabam por ter um comportamento um bocadinho mais de fuga, de medo e de agressividade. O porco vietnamita, como eu estava a falar ainda há pouco, houve também aí um grande boom há uns anos atrás e acalmou bastante. Agora parece que devagarinho estamos a voltar lá outra vez. Eu também, sinceramente, acho que nunca vi nenhum. Já me falaram nessa raça, nessa espécie. Sim, de eles não são muito fáceis de ter. Eu acredito que são espécies fáceis de ter para quem tem um jardim, para quem tem condições. Sim, que ele não é pequenino, não é como o pequeno da Exatamente, Índia. exatamente. O problema é que as pessoas, quando adquirem uma Sim. coisinha assim deste tamanho e acham que vai ficar ficar assim, assim. porque muitas vezes adquire o nome de mini pig. Pois. Na realidade não fica um mini pig, fica maior. Existe Fica maior que um leitãozinho, efetivamente. não é? Sim, fica maior. Ainda há bem pouco tempo é um nosso cliente regular, um porco vietnamita, que eu conheci-o assim, recebi-o assim na clínica ainda a biberon e neste momento já tem 27 quilos. Pois. Ou seja, já é um senhor Já dá bastante pesado. Mini pig, existe efetivamente espécies de mini pig, eu nunca presenciei em clínica, nem mesmo em Portugal. Existe, por exemplo, nos Estados Unidos com mais frequência do que há cá. Doutora Catarina, existe uma pessoa com o habitual cãozinho, o habitual gatinho, mas agora quer adquirir um animal exótico. Qual é que sugeria, qual é o animal acertado para que a pessoa possa começar? Aí acaba por depender um bocadinho da rotina da pessoa. Embora eu quisesse ter mais, tenho ainda poucas pessoas a chegar à clínica a pedir opiniões antes de adquirir um animal. As que tenho, aproveito sempre para tentar perceber um bocadinho a rotina dessa pessoa, a capacidade que tem para então determinadas espécies. No que toca aos répteis, o dragão barbudo é extremamente fácil de manter, não requer tantos pormenores, ou seja, o mais importante acaba por ser o controle de temperatura, o controle de umidade, a alimentação correta do animal, mas não requer tanto como, por exemplo, algumas espécies de geckos que são um bocadinho mais sensíveis a nível de pele, já têm que ter São aqueles parâmetros. pequenininhos, não é? Os Sim, geckos. existem várias espécies, existem maiores, médios, pequenininhos. Nas aves, quando nós falamos, por exemplo, em iniciação de aves, os canários acabam por ser mais fáceis, porque são aves que não precisam de tantos cuidados e tanta atenção do dono. Quando passamos para o grupo dos psitacídeos, que inclui o periquito, o papagaio, as caturras, as catatuas, as araras, são animais com capacidade cognitiva bastante elevada. E esses animais, sim, requerem muito mais cuidados, requerem muito mais de nós. Desde cuidados alimentares, que varia conforme a espécie, a cuidados de atenção por parte do dono. Isto é, a maioria dos casos clínicos que eu tenho em aves, no grupo dos psitacídeos, são o arrancar de penas. Este arrancar de penas tem vários diagnósticos. Um deles pode ser comportamental, no que toca à depressão por falta de estímulos. Isto só para termos aqui uma noção
de que não é só eu quero um papagaio, ou Exato. seja, tenho que me informar o que é que requer. A nível de mamíferos, o coelho é relativamente fácil de se manter, o porquinho da Índia também Eu voto no pequenininho, digo já. acaba por ser mais fácil que o coelho. Mas eu já tive coelhos anões, muitos. Já tive hamsters, já tive cães, gatos. É a primeira vez que tenho um porquinho da Índia. Aquilo é um pachá. Sim. É um paz de alma. Só querem Eu nem comer fecho a e dormir. gaiola. Fica a porta aberta, ele não sai de lá. Eu às vezes meto, às vezes, e ele anda ali, super meiguinho. A gente encosta, ele blam. Damos festinhas, ele não sai daqui. Só vai dar uma volta. E anda ali, não sai dali. Corre um Bastante bocadinho para um lado, para o tranquilos. outro. Sim, E bastante olha, para quem tranquilo. queira realmente. E o único trabalho que dá é limpar a gaiola, basicamente. Exatamente. Por isso, Exatamente. o coelho já é diferente. O coelho O coelho já- os isso fios sim. elétricos todos, já dá para ali a fugir pela Há casa ali toda. uma fase que passam por esse comportamento. É. Depois, no que toca, Para além por que alguns exemplo. mordem. Sim, E olha que as feridas daquela, sim. A daquela mordedura dentadura. acaba por ser bastante agressiva. O coelho, em comparação ao porquinho da Índia, que também acontece no porquinho da Índia, que dificulta mais é a nível de medicina, ou seja, são animais extremamente sensíveis, nomeadamente gastrointestinais, e acabam por requerer mais dos donos terem cuidados a nível alimentar. Ou seja, eu passo sempre por este processo. Como é que é a rotina da pessoa, o que é que pretende, qual o grupo de animais que pretende adquirir, e então trabalhar com a pessoa para tentar perceber qual a melhor espécie. E peixinhos. Oi? Peixe não é muito comum. Não. Não é muito comum. Já tive um caso, mas não é muito comum as pessoas terem aquele pensamento de o meu peixe não está bem, deixa-me pegar nele e levá-lo ao veterinário. Pois. Tenho muitas chamadas, sim, de muitas questões em relação ao meu peixe não está bem, será que os níveis de água estão corretos, a alimentação, mas daí a ter o comportamento a iniciativa de levar até à clínica é mais complicado e é muito difícil de conseguirmos com que a pessoa venha. E quem tem filhotes pequenitos, esses bichinhos são aconselháveis ou não? Sim. O dragão barbudo eu acho extremamente interessante porque eu nunca conheci nenhum dragão barbudo agressivo, que mordesse. Eu estou aqui com a Leia, posso-lhe fazer tudo, festinhas, virá-la ao contrário, o máximo que ela pode fazer é ficar um bocadinho mais atrapalhada nos movimentos, E não mas arranha? nunca... Pode arranhar um bocadinho, mas não é muito. Desde que a pessoa mantenha o corte de unhas sempre regular, não há problema. E esse cortezinho de unha, a própria pessoa pode o fazer ou tem que se deslocar à Pode. clínica? Normalmente eu explico sempre em consulta, acaba por ser igual aos outros animais, que é na unha existe sempre um sabu, que é como a nossa, e é importante conseguirmos visualizar. Num animal, por exemplo, como a Leia, que tem as unhas mais clarinhas, facilmente conseguimos ver, e o corte tem que ser antes de chegarmos a esse vasozinho. Nos dragões barbudos escuros podem ter a unha toda escura e aí torna-se difícil vermos. A maioria das pessoas fazem na clínica, preferem fazê-lo connosco. Para não Ficam mais magoar, descansadas. Exatamente. Para não magoar. Voltando à questão Das crianças. das crianças, os cuidados que eu recomendo, por exemplo, num réptil, no dragão barbudo, é o lavar as mãos com frequência. Porquê? Porque são animais, tanto aves como répteis, que têm algumas bactérias concomitantes deles, que existem normalmente na pele deles, nomeadamente a salmonela. Ou seja, se nós estamos aqui a mexer e depois levamos as mãos à boca ou vamos comer e não lavamos as mãos, pode acontecer, pode não acontecer, adquirirmos essa bactéria que acaba por ser nefasta para uma criança ou para uma pessoa imunodeprimida. É mais o cuidado que eu recomendo para crianças. Para crianças, sugiro sempre um mamífero numa fase inicial. Sim, até porque eu falei dos mais pequeninos, porque também pelo perigo, porque eles são muito curiosos, não é?